Olá, queridos. Tudo em paz com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, que tenhamos um trabalho de paz e de tranquilidade. Agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de poder falar sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Como em todos os trabalhos, nós iniciamos sempre com uma prece. Então, vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais que possam nos auxiliar nesse instante, para que os ensinamentos sejam melhor absorvidos por nós e que sirvam principalmente para o nosso reequilíbrio espiritual e a nossa elevação moral. Assim seja. Bem, irmãos, hoje vamos falar sobre uma questão extremamente importante para nós, que é uma passagem do Evangelho do Mestre Jesus, onde ele diz assim: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. E hoje nós estamos passando por momentos em que precisamos muito fazer isso. Dar uma paradinha no corre-corre do dia a dia, nas loucuras que nós estamos presenciando, que nós estamos vendo, e às vezes até nós nos permitimos determinados desequilíbrios. E estamos precisando dar uma parada para observar, para meditar, para olhar. Quantos de nós desaprendemos alguns mecanismos naturais, normais de nós seres humanos, como respirar, olhar, meditar, parar um instante desse corre-corre, desse fast food que nós estamos vendo constantemente. Hoje é tudo muito rápido, as informações são rápidas, os relacionamentos são rápidos, tudo a gente está querendo fazer numa correria que no fundo nós não sabemos bem onde irá nos levar. Então, vamos nesse instante dar uma relaxada, né? Vamos tentar relaxar os músculos do nosso corpo, tentar relaxar nossa mente, a nossa respiração, para podermos absorver as informações, as instruções desse capítulo. E aí nós temos uma flor, né, linda, que se a gente puder observar cada detalhe, nós poderemos sentir a grandeza da criação, na cor, na textura, no formato. Nós podemos ver a impressão daquele que criou tudo isso, né? O nosso Criador, o nosso Pai Celestial. E aí, no Evangelho de Mateus e no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esta passagem. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Essa é uma das frases que nós particularmente mais gostamos, mas nos afinizamos do Mestre Jesus. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por quê? Porque coração é a simbologia de sentimento. E como tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no início o homem só tinha instintos, mas apurado foi desenvolvendo as sensações.
e ainda mais elevado chegou até os sentimentos. E o sublime do sentimento é o amor. É lógico que não compreendemos com a imensidão que essa passagem nos traz, porque ainda estamos distantes de compreender o amor em sua essência. Mas estamos a caminho nesse processo evolutivo. Então, quando ele nos diz que não acumuleis tesouro na terra, é porque nós precisamos compreender a diferença entre espiritualização e materialização. Como nós falamos, estamos em uma sociedade em que as pessoas estão valorizando mais aquilo que podem ver, pegar, sentir. Ora, se esta sociedade está valorizando mais essas questões, é porque ainda estão na fase primitiva das sensações. E pelo processo evolutivo do homem, nós sairemos desta fase de sensações para chegar à sublimação do sentimento, para podermos alcançar a altiplanura, ao objetivo nosso, que é o quê? O processo evolutivo. O objetivo principal da reencarnação é aprender a amar. É amarmos-nos uns aos outros, como o próprio Mestre Jesus nos falou. E aí nós precisamos compreender que não devemos menosprezar aquilo que nós temos ao nosso redor de material. Jamais. Precisamos valorizar sim, porque tudo isso que está posto veio para nos auxiliar nesse processo reencarnatório. Está lá no livro dos Espíritos. O espírito não pode entrar ou adentrar e ligar-se diretamente à matéria. Então, ele vai precisar sempre de um intermediário. E em se falando de corpo físico, o intermediário entre o espírito, que é centelha divina, e o corpo físico, que é esta matéria grosseira, há o perispírito, que vai fazer o que é esta ponte entre o que é sagrado, o que é espiritual, e o que é material, que está mais próximo ainda de nós por causa do nosso processo evolutivo atual. Então, quando ele diz, não acumuleis tesouros na terra, onde as ferrugens e os vermes, né, corroem, a ferrugem destrói. Por quê? Porque o que é matéria veio da matéria e retornará à matéria. Porque no universo, primeiro, tudo é vida, tudo vibra. Não existe nada estacionado no universo. Não existe nada que seja completamente apático, sem vida. Tudo é vida. E a matéria também é vida e faz parte deste todo universal. Lembra também lá no livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o fluido universal, que é a matriz de todos os fluidos. É a matriz de tudo que nós observamos, de tudo que nós temos. Então, a matéria veio para nos auxiliar nesse processo reencarnatório. Agora, o que nós precisamos compreender é que veio para nos auxiliar, para nos ajudar e não para nos aprisionar. E, ao longo desse processo de evolução, pelas questões de necessidade, nós tivemos o momento evolutivo da história da humanidade em que estivemos na fase das necessidades básicas. O que são as necessidades básicas? Alimentação, moradia e reprodução. Então, era o momento em que nós estávamos firmando a nossa estadia aqui no planeta Terra, como em qualquer outro planeta, porque segue esse ciclo evolutivo também. Mas já passamos dessa fase de necessidades básicas. Hoje,
na condição espiritual que nós estamos, nós já sentimos dentro de nós a necessidade de buscar algo mais além das nossas necessidades básicas de subsistência, de manutenção ou perpetuação da espécie aqui. Hoje nós já estamos passando, né, tendo um upgrade, se nós podemos dizer assim, evolutivo, que é a busca do ser espiritual. E para o aprendizado e a busca desse ser espiritual, precisamos aprender a utilizar das coisas materiais, ou do que está material ao nosso redor, mas não nos aprisionarmos a isto. Por quê? Porque o principal objetivo é o quê? Espiritualização da matéria e não materialização do espírito. E aí, nesta fase, ele diz assim, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, porque a representação de coração aqui é tudo o que nós valorizamos. E, principalmente, tudo o que nós amamos. Então, se amamos ainda as coisas materiais, é aí que estará o nosso coração, e junto com esse coração, que é a simbologia do sentimento, estará nossa mente, que é a sede do espírito. Então, por isso que nós hoje observamos a situação do nosso planeta, não é? Que é uma situação delicada, mas que para nós é extremamente importante, porque estamos em pleno processo de transição planetária. Estamos no processo em que são milênios, né, que vêm ocorrendo essas mudanças no planeta, e estamos no momento assim do auge de transformação espiritual de todos nós. Porque o planeta precisa evoluir, o planeta precisa crescer, e nós, que somos habitantes desse planeta, nós precisamos também evoluir com ele. Precisamos. Mas não há determinismo, porque todos nós temos livre arbítrio. Os homens, os humanos, diferente dos outros reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, diferente desses outros reinos, nós, na condição espiritual que estamos, já conquistamos o livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Então, não estamos mais sujeitos a pura e simplesmente as leis ou a ação das leis sobre nós. Já raciocinamos sobre essas leis e já temos condição de escolha. Então, nos outros reinos, Deus diz, né? Ao reino animal, produza minerais. Ao reino mineral, desculpe, produza minerais. Ao reino dos vegetais, produza alimentos, principalmente através da fotossíntese, para os outros reinos. Ao reino animal, viva, né? Se multiplique sobre a terra. Mas ao homem, ele já diz diferente. Entenda, compreenda, porque na condição nominal, o espírito que já passou a centelha divina, a essência do espírito, que já passou pelos outros reinos, nesta condição já começa o despertar da consciência. Consciência espiritual. Então, Joana de Ângeles nos fala dos 5 níveis de consciência, em que a maioria de nós ainda está no nível das sensações, que é do 2º para o 3º nível, que é o nível da consciência, o início, germe da consciência espiritual. Então, quando ele diz que a gente não acumular tesouros que permanecerão aqui, é para a gente não perder tempo, não suar, não nos esforçarmos em guardar, juntar tesouros que, quando nós retornarmos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós não vamos poder levar nada do que está aqui materialmente, porque é incompatível. Que nós possamos
acumular os tesouros que são espirituais, porque esses sim nós conseguiremos levar para o plano espiritual quando retornarmos à casa do Pai. Lembra o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, muitas moradas espaço físico, muitas moradas planetas e muitas moradas também sensações, locais em que nós plasmamos com a força do nosso pensamento e com o nosso comportamento, regiões em que nós criamos segundo as nossas vibrações e a manipulação da energia que circula ao nosso redor, do fluido que circula ao nosso redor. Então, que possamos cultivar tesouros espirituais, porque onde estiverem esses tesouros, estará o nosso coração, estará a nossa mente. Estaremos nós na condição de espíritos. Neste momento agora, nós estamos em um processo doutrinário, em uma reunião doutrinária, em que estamos juntos aprendendo sobre o Evangelho, sobre a vivência, principalmente a prática do Evangelho. Então, se estamos aqui de corpo e alma, de espírito e verdade, então é aqui que está, nesse momento, o nosso tesouro. Agora, se estamos aqui, corpo físico, mas a nossa mente está em outro lugar, talvez em outro país, com outras pessoas fazendo outras coisas, estamos aqui em corpo físico, mas nós em espírito estamos lá. E se estamos lá, é lá que está o nosso tesouro. É isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina, meus irmãos. A verdade. É a doutrina que descortina para nós questões íntimas da humanidade e que por muito tempo não foram discutidas, não foram trabalhadas e não foram esclarecidas. Mas os 5 livros do Pentateuco da doutrina espírita, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, nos explicam a melhor forma de viver e conviver com os nossos semelhantes, porque ensina-nos a conhecermos a nós mesmos em primeiro lugar. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates. Vamos lá. Não acumuleis tesouros. Jesus não queria dizer que não devemos ter bens materiais. Não os tendo, não devemos fazer o menor esforço para conquistá-lo. Se o tivermos, deveremos dar tudo e ficar na miséria. Não é isso que Deus quis dizer. Jamais. Não é isso que Jesus Cristo quer, porque, como nós dissemos, tudo que está aí veio para nos auxiliar no processo evolutivo. Então, não é possuir os bens materiais, é compreender que estão aqui para nos auxiliar. Ora, se eu tiver uma imensa empresa e eu puder administrá-la bem, ela vai produzir recursos materiais. E com esses recursos eu poderei o quê? Empregar várias famílias e lhes dar condição de terem o próprio sustento. Se eu trabalho dignamente, honestamente, posso ter uma casa arrumada, né? Arejada, iluminada, por que não ter? O que ele quer dizer é que eu não posso me desgastar, queimar meu fluido animal, né? O fluido que é produzido no meu corpo, oriundo, né? Uma das variações do fluido universal. O que eu não posso é perder noite para trabalhar excessivamente, nem forçar o outro a trabalhar excessivamente para me enriquecer. Então, isso que nós precisamos compreender, né? E nós devemos usufruir do que está aqui agora de forma equilibrada. E não estarmos buscando constantemente o luxo, a ostentação. Então, não é ter, né? É porque e para quê? Para que eu quero? Se eu tenho uma TV de 17 polegadas, que eu tenho condição de assistir à programação que eu quero, a partir do momento que eu passo a desejar uma TV de 50 polegadas,
que eu não tenho condição de ter, mas me esforço, me acabo para adquiri-la, aí eu já estou em erro. Por quê? Porque eu já tenho aquilo que eu necessito. E agora eu vou atrás daquilo que eu desejo. É diferente. Então, os bens materiais estão aí para nos dar conforto, para que a nossa mente esteja tranquila, para trabalharmos outras questões, principalmente as espirituais. Jesus queria dizer que os bens terrenos são transitórios, sua importância é relativa. Tudo isso aqui vai se estragar. Essa roupa vai estragar, este corpo que eu estou nesse momento, eu tomei emprestado, né, do universo, da terra, ele veio do pó e ao pó retornará, até este corpo não me pertence. Nós só podemos dizer o que é nosso, aquilo que nós vamos reter para toda a eternidade. Ou para, né, a infinidade da nossa vida, que nós somos infinitos, imortais. Nós não teremos fim na condição de espírito. Somos imortais. Mas tudo isso que está aqui voltará à terra e o tempo irá consumir. Só nós, em espíritos, é que não seremos consumidos. Permaneceremos vivos e continuaremos a nossa estrada, a nossa condição evolutiva. Devemos nos esforçar pela conquista dos bens espirituais. Não ligar os bens materiais mais importância do que os bens espirituais e saber sacrificar os primeiros aos segundos. Saber sacrificar os bens materiais pelos espirituais e não o inverso. Sacrificar os bens espirituais pelos materiais. Mas quando é que eu faço isso, Luciana? Quando na hora do momento das escolhas, nós fazemos escolhas equivocadas. Por exemplo, se hoje eu tenho um trabalho espiritual, uma mediúnica, uma doutrinária, um atendimento fraterno, mas alguém me convida para uma comemoração, para uma festa, para uma distração, para um shopping, e eu tenho dúvida entre um trabalho e outro, eu estou trocando, eu estou sacrificando. Se eu escolher deixar de ir para o trabalho espiritual e ir para um local como esse, que eu poderia ir em outro horário, que a gente diga isso também, né? Porque às vezes um lazer, uma distração, um cinema, um teatro de qualidade, apresentação musical de qualidade, também enobrece o nosso espírito, acalma a nossa alma. Só que tem tempo para tudo, tem momento para tudo. O que eu não posso é, se eu tenho compromisso na casa espírita que eu trabalho, ou no grupo religioso que eu trabalho, se eu tenho um compromisso naquele dia, naquele horário, isso é compromisso com os encarnados que lá estão e muito mais com os desencarnados que lá estão. Então, eu não posso sacrificar este momento espiritual para atender um momento material, já que o material eu posso fazê-lo em outro horário, enquanto que o trabalho espiritual é único, meus irmãos. Este momento agora em que nós estamos estudando, que nós estamos conversando, é único, não retornará, porque o tempo ele não retrás. O tempo caminha sempre para frente. Então, esse instante é esse instante. Lá na frente eu posso assistir outra doutrinária, ou até mesmo esta gravada, posso assistir, mas cada momento que eu assistir vai ser um momento único. Como um filósofo já disse, né? A água do rio que passa, né? O homem passa pelo rio uma vez, quando ele voltar a passar por aquele rio, o rio não será o mesmo, nem o homem será o mesmo. Porque é assim o tempo. Nós estamos hoje aqui conversando, amanhã, se tivermos que conversar, tratar deste mesmo assunto, com certeza serão outras palavras, porque serão outros momentos. Tá certo? Na busca incessante de ter, o homem esquece-se de ser, passa a vida tendo tudo e acaba sendo nada. É a luta nossa entre ser e ter.
Nós precisamos entender, meus irmãos, separar bem nitidamente em nossa mente essas questões. O ser e o ter, não é? Eu sou espírito. Eu não tenho um espírito. Às vezes a gente diz assim, né? Eu sonhei com o espírito de fulano. Eu vi o espírito de fulano. Não, eu sonhei com fulano. Eu vi fulano. Porque ele não tem um espírito, ele é o espírito. Eu tenho, né, este corpo. Esse corpo me foi emprestado para o meu processo reencarnatório, mas eu sou espírito. Hoje eu estou Luciana Lima. Na próxima encarnação, eu estarei outra persona. Por quê? Porque eu tomarei outro corpo, viverei em outra família e terei outro nome. Mas eu, espírito, sou eu em qualquer ambiente, em qualquer época que eu viva. E eu sou o quê? O acumulado das experiências que eu estou tendo ao longo desses processos reencarnatórios. Então, hoje o homem está valorizando mais o quê? O que ele tem. Então, as pessoas hoje não vestem mais as roupas, não é um vestido, não é uma calça, não é uma camisa, é uma marca. Meus irmãos, precisamos despertar. E o espírita não pode fazer isso. O espírita, ele não pode ir nesta onda do consumismo. Então, eu só preciso de um pedaço de pano para cobrir o meu corpo por uma questão social, de convivência. Leis sociais que nós mesmos criamos. As leis materiais que são mutáveis ao longo do tempo. As únicas leis que não são mutáveis, que são imutáveis, que não mudam jamais, são as leis de Deus, as leis espirituais. Mas os nossos costumes, se a gente for olhar a história da humanidade, o quanto nós já mudamos, graças a Deus, o quanto nós evoluímos em todos esses processos. Mas, ó, com muitas mudanças. Mas eu sou espírito, eu, na condição de espírito, permaneço assim ao longo de toda a minha trajetória espiritual. Vou modificando as minhas atitudes, porque à medida que eu vou aprendendo, vai se alargando a minha visão de mundo, de pessoas, de situações. À medida que eu vou aprendendo mais sobre o Espiritismo, à medida que eu vou aprendendo mais sobre o Evangelho do Mestre Jesus, mais eu vou me transformando em uma pessoa melhor a cada dia. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque o objetivo nosso aqui é o quê? Crescimento espiritual, transformação espiritual. Se não, estamos aqui fazendo o quê? Então, o espírita, principalmente o espírita cristão, precisa entender isso. As coisas estão aqui para que possamos usá-las da melhor forma para o nosso processo evolutivo. Mas essas coisas não são nossas. Nada que está aqui é nosso. É tudo de Deus. É tudo do universo. E teremos que devolver. Eu não posso dizer que esse braço é meu, uma vez que a qualquer momento eu posso perdê-lo. Eu não posso dizer que esse corpo é meu, se a qualquer momento eu posso perdê-lo. Eu só posso dizer o que é meu, aquilo que eu carrego comigo por toda a eternidade, por todo o sempre. Que aí sim são os bens espirituais. É o meu crescimento espiritual, é a minha vontade de evoluir, é o amor que eu estou desenvolvendo pelos meus semelhantes mais necessitados. É isso que eu vou levar, porque são conquistas espirituais, são conquistas morais. Posso trabalhar para ter uma casa melhor? Posso. Posso trabalhar para ter um carro melhor? Posso. Mas a qualquer momento, quando Deus me chamar para o plano espiritual, a casa que eu conquistei com trabalho, com esforço, vai permanecer aqui. O carro que eu conquistei com trabalho, com esforço, vai permanecer aqui. E as pessoas também, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Que não é só, quando se fala em bens materiais, não é só a matéria que a gente pega. Tem outras questões também. Observar os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta.
Não sois muito mais do que eles? Não sois? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? O que é que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Dos maiores males hoje da humanidade, que é a ansiedade. Lembra lá no início, quando nós falamos, observar os pássaros dos céus. Os filósofos, né, antigamente, quando eles começaram a estudar as questões científicas, porque os filósofos também foram os primeiros a ver os animais, ver a diferença dos vegetais para os animais. Por quê? Porque eles observavam. Eles tinham o que se chama hoje de ócio criativo, que é isto, é parar para contemplar. Não é ficar fazendo nada, que até às vezes a gente fala, né, de forma equivocada. A fulano não está fazendo nada. Não está fazendo nada porque ele está fazendo alguma coisa. Então, às vezes, nós precisamos parar para contemplar. Não é porque o corpo físico está parado que a mente também está parada. Jamais a nossa mente. Nós conseguimos parar os nossos pensamentos? De jeito nenhum. Porque o pensamento é vida, no dizer de Emmanuel. Não é? Pensamento é vida, pensamento é vida e vida. Então, vida, né? Nós não conseguimos limitar a nossa mente. Não pode dizer, pare agora. Se a gente quiser pensar muito em alguma coisa, é só dizer para a gente, não pense nisso. Se eu disser agora, não pense na cor verde, não pense na cor vermelha. Todo mundo pensou na cor verde, todo mundo pensou na cor vermelha. Porque são coisas que já estão em nós. Então, observar os pássaros do céu, não semeia, olhar os lírios do campo. A beleza dos lírios não se compara a melhor das grifes, a melhor das roupas que o homem possa produzir. O que é que o Mestre Jesus está querendo nos dizer com isso? Para que a ansiedade? Para que a preocupação? O que é preocupação? Prefixo, né, que vem antes. É uma coisa que eu já quero administrar antes de acontecer. E aí nós observamos hoje na nossa sociedade, estamos, né, nesse momento de pandemia, em que nós tivemos que reaprender o convívio do lar. Tivemos que reaprender a estarmos 24 horas com os nossos familiares, que nós já tínhamos desaprendido. Por quê? Porque as distrações, as fugas eram tantas que pouco tínhamos tempo para viver no nosso lar, observar o comportamento dos nossos filhos, observar o comportamento dos nossos companheiros, dos cônjuges, observar os vizinhos, não para criticá-los, mas para ver a vida, né? O progresso ou não dessas pessoas, dos nossos parentes, e principalmente na primeira célula amada da sociedade, que é a família. Então, tivemos que voltar os nossos olhos para essas criaturinhas que, na correria do dia a dia, a gente não estava vendo mais. Por quê? Se nós tínhamos um problema com o nosso cônjuge, ao invés de sentar para resolver, o que é que nós fazíamos? Pegávamos a carteira, pegávamos a chave e íamos para o shopping. Se tinha algum problema com os nossos filhos, o que é que a gente fazia? Pegava, comprava um tablet, um celular de última geração e dava a ele, querendo trocar sentimentos. É assim que a nossa sociedade estava. A sociedade do consumismo. Ah, eu não estou bem psicologicamente, eu estou nervosa, eu estou angustiada. O que é que eu vou fazer? Buscar as autoplanuras? Buscar Deus através da prece? Não, vou fazer compras. Não, vou sair, vou me distrair. Não, eu vou na praia. Eu vou consumir determinadas bebidas, determinadas drogas que vão entorpecer o meu sentido e me fazer esquecer esse problema. Esquecer momentaneamente. Porque depois que você retornar do shopping, depois que você retornar da praia, o problema estará lá lhe esperando. Porque os problemas, eles precisam ser
resolvidos. Lembramos lá de matemática básica? Lá quando a gente era criança, que a prova estava no quadro, probleminha para a gente resolver, e a gente não podia sair para o recreio enquanto não resolvesse o probleminha. Não podíamos ir para casa. E alguns de nós, né, da nossa idade juvenil, porque nós estamos juvenis ainda, não é? Mas na nossa idade a gente não saía nem da escola se não resolvesse o probleminha. E a mamãe tinha que ir lá, porque não tinha telefone, né? Nem todo mundo tinha telefone. E a mamãe ia ir lá saber por que Luciana ficou presa na escola depois do horário da saída. Por quê? Porque Luciana não tinha resolvido o probleminha dela. Então, os problemas estão aí para serem solucionados, resolvidos. Mas nós estávamos o quê? Empurrando, adiando esses problemas principais. E, então, precisamos aprender a observar as aves do céu, os lírios dos campos, porque não adianta ter ansiedade, querermos administrar aquilo que não nos pertence. Precisamos confiar em Deus, confiar na providência divina. Mas às vezes o nosso relacionamento com Deus é semelhante ao nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso irmão. A gente confia desconfiando. A gente dá um passo para frente e 2 passos atrás. Nós colocamos o problema, Senhor, eu estou com esse problema, está na sua mão. Mas de vez em quando a gente quer dar uma olhadinha para ver se Deus está resolvendo o nosso problema. Isso não é confiar, meus irmãos. Jesus não queria dizer que não devemos nos preocupar com a obtenção de alimento. Se eu ficar esperando o alimento ele cair do céu, não devemos buscar nos prover do necessário, nem fazer provisões, e não devemos trabalhar. Não foi nada disso que o Mestre Jesus quis dizer. Pelo contrário, nós não devemos nos preocupar, nós devemos nos ocupar. É diferente. Preocupar é uma coisa, ocupar é outra. Eu não tenho alimento hoje. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me ocupar. O que é, Senhor, que eu posso fazer para ter um trocado? Será que se eu não conseguir um dinheiro hoje para comprar o alimento, não tem alguém que possa me ajudar? Isso é uma ocupação. É eu buscar através dos meus próprios recursos, daquilo que eu tenho, aquilo que eu necessito. Aí vem uma questão primordial para o despreendimento dos bens terrenos. É diferenciarmos o que nós precisamos do que nós desejamos. Deus vai nos dar sempre o que precisamos. Não vai nos dar sempre o que desejamos. Porque muitas vezes o que mais nós desejamos é prejudicial para nós. Então, Deus sempre vai dar o necessário. Necessário para a subsistência e necessário para o crescimento espiritual. Por isso, está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, bendita seja a dor. A dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos, um espírito protetor. A dor é bênção que Deus envia a seus eleitos. Por quê? Porque às vezes é a dor que nos chama para a realidade da nossa verdadeira condição espiritual. O que ele quis dizer? Não devemos desanimar e sim confiar na providência divina. Somos mais do que simples seres, somos filhos de Deus. Então, se ele alimenta as aves do céu, que no entendimento nosso não trabalha, se ele veste os lírios, as flores dos campos que a gente viu lá no início, a imagenzinha que nós colocamos, que são seres que ainda não desenvolveram raciocínio ou pensamento, meus irmãos, o que ele não fará por nós, que temos condição de compreender a sua misericórdia sobre nossas vidas. Então, não vamos queimar as nossas pestanas, como diziam os antigos. Não vamos queimar os nossos miolos. Às vezes, nós conversamos com pais que dizem que não dormiram. Encontramos, às vezes, no trabalho espiritual no centro. Como é que foi a noite? Ah, não dormi essa noite de preocupação. Não, por quê? O que foi que aconteceu? Ah, porque meu filho saiu para
a balada, saiu para se divertir e só chegou 5 horas da manhã. Ah, meu irmão, e você passou a noite toda acordado porque o seu filho estava se divertindo? Ore, coloque-o na mão de Deus e vá dormir, porque se acontecer alguma coisa com ele, a pessoa aqui vai poder interferir e deixar que aconteça. Se confiamos de que nenhuma folha cai da árvore que não seja da vontade de Deus. Se acontecer, que a gente não sabe se vai acontecer, só quem sabe é Deus. Se acontecer, devemos estar preparados para agir e não reagir. Tá? E também uma diferença nossa no nosso processo evolutivo. Uma coisa é a ação, outra coisa é a reação. O homem hoje ele é muito reativo. Ele espera ser atacado e aí já vem com aquela força, aquele ímpeto. Não, meus irmãos. A ação é raciocínio. Se alguém está me ferindo, eu preciso raciocinar, pensar o que é que está levando aquela pessoa a agir assim comigo. Será que eu dei espaço para isso? Será que eu fiz alguma coisa que o levou a agir desta forma? Somos mais e melhores do que imaginamos, mas é preciso saber disso, alçar voo e descobrir quão alto nós podemos chegar. Porque não são, quando ele diz assim que nós valemos mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo, não é valor material, não é valor monetário. É que já chegamos em uma condição em que conseguimos entender que se ele dá a esses pequeninos que ainda não têm o raciocínio, o que não fará por nós que conseguimos compreender a providência divina. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, incansável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama ou supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Tem uma passagem do Evangelho que diz, né, que o homem estava diante do deserto e com muita sede, sem saber que direção tomar até chegar a um oásis. Está lá no Evangelho. E aí, quando eles cai, né, genuflexo e começa a orar a Deus. Aí ele diz, o homem orgulho e ora a Deus e recebe a intuição de seguir para a direita, segue e encontra o oásis, encontra a água. E aí o homem orgulhoso vai dizer, como eu fui inteligente. Ao invés de eu tomar o rumo da esquerda, eu tomei o da direita e encontrei água. O homem humilde não, vai dizer, Senhor, obrigado, que eu pedi e obtive a resposta. E segui à direita e encontrei água. Somos nós em plena sociedade, que às vezes temos o benefício, mas achamos que nós, sozinhos, conseguimos aquilo. Quando sempre sobre nossa cabeça está a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus e Deus vai nos dar sempre o necessário, nem sempre o que queremos. Porque também vós inquieteis pelo vestuário, observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Como a gente falou no início, né? Na nossa conversa. Se Deus dá condição a essas criaturinhas, né? Que estão ainda no processo evolutivo, porque o sopro divino espiritual está passando pelos reinos até chegarem à condição nominal. Nós já estamos na condição nominal e precisamos agir como tais. Somos humanos e, como humanos, precisamos aprender a viver. O que é viver, saber viver como humano?
reconhecer que somos irmãos e que precisaremos crescer juntos. Meu processo evolutivo é individual? É, porque ninguém vai evoluir por mim, mas o meu processo de elevação espiritual vai permear também a minha vida e a minha convivência com os meus semelhantes. Eu preciso crescer ajudando aqueles que estão ao meu lado, fazendo o melhor de mim. É isso que eu preciso entender como espírita cristã que sou. Espírita, porque conheço os princípios da doutrina espírita. Cristã, porque sigo o guia e modelo da humanidade, que é quem? Jesus, o Cristo. Então, está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, para o homem viver bem na Terra, ele tem alguém que ele possa se espelhar? Isso, de verdade, é categórico e direto. Vede Jesus. Então, Jesus é o guia, modelo e guia da humanidade. Não devemos nos preocupar com a obtenção de vestuário. Se eu ficar esperando as vestes de demais bens de que necessito, cairão do céu. Não devemos ser previdentes e nem planejar a vida. Não foi isso que Cristo quis dizer, não é? Eu não posso ficar sentado esperando que alimentação, vestuário venha e caia de mão beijada. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Mesmo porque é aprendendo, produzindo que eu faço novas conexões neurais. E quanto mais conexões neurais, cérebro, né, gente? Quanto mais conexões dos neurônios eu faço, mais eu, na condição de espírito, tenho condição de imprimir no meu corpo questões novas, aprendizados novos. E o que é que ele quis dizer? Não devemos deixar que a preocupação exagerada na obtenção de recursos para viver seja mais importante que viver em si. Confia em Deus. Vista-se como os lírios do campo, ou seja, resplandeça a beleza divina que há em ti. É a nossa transformação moral. Chico Xavier dizia uma frase que eu medito muito com relação a isso. Ele diz, aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Compreenderam, meus irmãos? O outro vai viver a vida do jeito que ele acha que deve viver. Eu é que tenho que me melhorar. Porque eu me melhorando, eu sirvo de modelo positivo para o meu semelhante. Para aquele que está, muitas vezes, cego, sem saber que direção tomar. Então, quando eu vou melhorando-me a cada dia, absorvendo mais evangelho, absorvendo mais a doutrina, eu vou compreendendo as minhas necessidades espirituais. E aí as necessidades materiais vão chegando com o tempo. Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais virá por acréscimo. Então, primeiro que eu tenho que buscar é atender às minhas necessidades espirituais, que são o quê? Paz, tranquilidade, convivência com o outro, entendimento, empatia, misericórdia, beneficência para com o outro, a caridade material e a caridade espiritual, que não é só dar coisas materiais às pessoas, mas é dar-se às pessoas. Por que Chico era tão diferente, está na condição de espírito, tão diferente das outras pessoas? Porque além do dar material, além da cesta básica, além da roupa, além da ajuda que ele, às vezes financeira, dentro daquilo que ele podia, que ele dava às pessoas, ele dava de si às pessoas. Ele ia ao encontro das pessoas. E ele pegava na mão das pessoas, e ele beijava as pessoas, e ele acalentava as mães, falava aos corações, olhava no olho do semelhante, para perceber a verdadeira necessidade daquele espírito. Antes dele ver o corpo,
Antes dele ver os andranjos, as pessoas mal vestidas, às vezes mal cheirosas. Antes dele ver isso, ele via a alma das pessoas. Isso é buscar o reino de Deus. Isso é observar a vida, a essência da vida nas pessoas. Porque viver, meus irmãos, é diferente de sobreviver. Sobreviver, qualquer animal sobrevive. Então, os homens hoje precisam compreender que o comer, o vestir, o dormir, o procriar já passou a época. Isto hoje, para a condição em que nós estamos, é fase já vencida na vida. Basta a cada dia a sua própria aflição. Então, se eu tenho uma preocupação, se eu tenho algo que está me incomodando hoje, eu não tenho condição de resolver hoje. Então, que eu deite, antes de deitar minha cabeça no travesseiro, ore a Deus, entregue para Ele, Senhor, não tenho como resolver este problema agora, mas não vou ficar acordado, tentando, quebrando a cabeça para tentar resolver algo que às vezes não me compete. Às vezes as pessoas vêm conversar conosco, por quê? Porque o companheiro está com determinado vício, porque o filho está com uma vida equivocada. Só que são questões que não compete à pessoa resolver, porque é a escolha do outro. Se é a escolha do outro, o que é que me cabe aceitar, compreender e esperar o despertar do outro? Então, não é. Às vezes, as pessoas dizem assim: ah, Lu, mas eu vou só orar. Como assim só orar? Nós ainda não compreendemos nem o potencial da oração, que transforma assim o outro, porque a oração vai conectar espírito com espírito, alma com alma. Não vai chegar até o corpo físico tão somente. Porque chega no momento que eu oro, sai fluido animal, o fluido da bioenergia do meu corpo para chegar até o outro. Mas antes desta bioenergia, a minha mente já se deslocou daqui e foi até o outro, através de um passe magnético à distância. E isso eu consigo através de quê? Da oração, meus irmãos. Então, temos muito o que fazer pela humanidade. Agora, precisamos compreender qual o nosso papel aqui. Primeiro, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter para dar. Às vezes, eu quero dar sem ter. Certo, meus irmãos? Vamos lá. Reflexões finais. Gastamos tanto tempo mergulhados no passado ou preocupados em demasia com o futuro, que esquecemos de viver o momento presente. No entanto, esse é o presente que Deus nos dá e sem ele não há passado e muito menos futuro. Damos muito valor ao que é extremamente transitório e esquecemos de valorizar o que é eterno. Preocupar-se é das duas uma. Ocupar-se duas vezes. Ou uma vez sem necessidade. Dizemos que confiamos em Deus, mas efetivamente parece que não. Façamos a nossa parte. Deus providenciará o que lhe compete. Mas façamos a nossa parte. E confiemos sempre. Não é? Então, o que é que nós queremos? Queremos uma vida melhor para nós? Queremos uma vida melhor para o nosso planeta? Façamos nós a nossa parte. E fazer a nossa parte é sermos melhores hoje do que fomos ontem. Ser amanhã melhores do que somos hoje. Melhores. Mudar. Estamos agora ouvindo falar tanto sobre mudança, sobre o novo normal. Nada será como antes, meus irmãos. Nada será como antes. Porque somos pessoas novas, passando por um rio novo. Nem a água do rio é a mesma, nem nós somos os mesmos. Então, aproveitemos esse momento para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos. Abrimos os olhos quando muitos dos nossos irmãos
em plena pandemia, partiram para o plano espiritual. Nós estamos aqui com a oportunidade em nossas mãos, a oportunidade reencarnatória de ajudar o nosso semelhante a crescer. Estamos em rumo para um mundo regenerador. Estamos saindo da fase de provas e expiações para um mundo melhor do que esse que nós estamos. Mas o globo, planeta Terra, vai progredir. E se nós quisermos, progrediremos com ele. Agora, precisamos fazer diferente. Sermos diferentes da maioria. Porque a maioria não está enxergando o que está realmente acontecendo. Então, vamos observar as aves do céu, vamos observar os lírios dos campos e termos esperança, porque tudo isso vai passar, porque tudo passa. Tá certo, meus queridos? Então, fiquem com Deus. Ó, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, nós seremos sempre reconhecidos pelo amor que nós depositamos em Deus, na providência e a forma com que acolhemos os nossos irmãos em Cristo Jesus. E assim, Senhor, vamos agradecer por mais esse instante. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, trabalhadores das casas espíritas. Que possa nos fortalecer em espírito e em verdade. Que possa nos sempre guiar para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da renovação. Enfim, que possamos compreender que o único destino nosso é para frente e para o alto. Assim seja. Obrigada, meus irmãos, por mais essa oportunidade e até a próxima conversa nossa. Fiquem com Deus.